Olá, boa tarde. É com imensa alegria que a JS News, editora Jornal do Síndico, lança o seu podcast Eu e o Síndico. Aqui, vocês que estarão nos acompanhando, vocês que com certeza estarão em busca de respostas, em busca de ter informações precisas para o dia a dia da vida em condomínio, vai poder acessar o nosso canal no Instagram, @Jornal do Síndico DF, e através deste canal vocês poderão estar encaminhando, inclusive, para a diretoria, para o nosso Instagram, as perguntas, os questionamentos, que nós teremos o maior prazer, teremos condições de estar verdadeiramente apresentando as respostas para todos os questionamentos que surgirem. Na data de hoje, nós nos enchemos de alegria, porque é o primeiro evento, é o primeiro episódio que está sendo feito nesta tarde. Por quê? Porque certamente, com o lançamento do primeiro episódio, nós queremos fazer com que, da criança de 5 até a criança de 85 anos que reside nos condomínios, possam obter de nossa parte todo o apoio, todos os esclarecimentos necessários. Com o lançamento do podcast Eu e o Síndico, o Jornal do Síndico torna cada vez mais presente no dia a dia da vida dos condôminos do Brasil, não só no Distrito Federal. E para receber aqui dentro desse momento tão especial, nesse episódio especial, que eu não chamo nem de número 1, é o nosso primeiro episódio, nós vamos apresentar a todos vocês a Rose Andressa. Ela é fisiculturista e vai nos falar justamente sobre um tema que eu batalho tanto, chama-se qualidade de vida nos condomínios, em busca, Rose, em busca do bem-estar. Então, a Rose é fisiculturista, é professora, atua diretamente na sala de aula atualmente, e vocês terão a oportunidade de receber, Rose, da sua parte, além das boas-vindas da JS News, receber de você todas as explicações, a gente poder bater um papo descontraído e fazer com que as pessoas que estão nos assistindo sintam-se bem, sintam à vontade para poder estar nos acompanhando. Boa tarde, Rose, seja bem-vinda. Boa tarde, quero agradecer, dizer que o coração está transbordando de alegria, pelo convite. Fiquei muito honrada com o convite e estamos aí para somar, e mostrar a melhor forma, de a gente conseguir separar a questão da qualidade de vida, tanto com criança a partir de 5 anos, como até 85, 100 anos, que a intenção é essa, a gente abrange todo o público. Ô, Rose, na nossa conversa preliminar, uma das coisas que eu sempre foquei foi justamente a gente abordar o tema qualidade de vida. Mas qualidade de vida sempre em busca do bem-estar dessa coletividade. E para você que é fisiculturista, você tem uma vasta experiência, você já participou de competições, é campeã, inclusive, de torneio. Conta um pouquinho para nós, conta um pouquinho para essa faixa etária de condôminos que hoje estão ali em busca de respostas, em especial sobre o tema fisiculturismo. O que é realmente, Rose? Fisiculturismo é um esporte, um pouco conhecido dentro de Brasília, infelizmente, o fisiculturismo ele abrange tantas áreas, ele mexe tanto com o emocional, e é um esporte maravilhoso que não é só quem é adulto que pode praticar, crianças também podem praticar ele. A partir de 7 anos é aberto, as inscrições também, é um campeonato que acontece, tem 2 federações em Brasília, temos a IFBB e tem a NPC, que são 2 federações. São duas federações que tratam do esporte fisiculturismo. Então, o atleta ele tem a opção de escolher qual federação ele se encaixa melhor, qual federação o seu físico ele precisa ser filiado a essa federação. Precisa, tem uma taxa, onde você faz a filiação e você pode competir durante todo o ano. Todo ano essa taxa ela é renovada. Então, a IFBB, ela tem a categoria para criança, já a NPC não tem a categoria infantil. Então, a IFBB ela foca mais nessa questão do esporte para as crianças também.
Rose, olhando agora para o lado do administrador, do síndico, do gestor condominial, fica uma pergunta. Como que o síndico pode fazer com que o bem-estar dentro do seu condomínio, como que ele pode, através da sua orientação, como que ele pode fazer com que o condomínio seja um espaço verdadeiramente vivido pelos condôminos, olhando o lado do fisiculturismo? Ó, o que que acontece? Temos também a questão de que, igual, tem muitos apartamentos e tudo, condomínios, né, que tem academia e não é utilizado. Ah, legal, é mesmo. Não é utilizado. Ou é utilizada e não tem um foco em especial no caso dessa orientação que nós estamos aqui buscando desmistificar justamente a questão do esporte mais levado para o lado da saúde e do bem-estar. Sim, e a gente sabe que o apoio nessa área agora que está crescendo, né? Antes a gente não tinha tanto apoio, tantos profissionais na área, né? Hoje nós temos muitos profissionais na área. Eu tenho colegas de trabalho que fazem esse trabalho dentro dos condomínios já, até mesmo no estacionamento, naqueles prédios que não tem academia, né? Então, assim, a questão é força de vontade mesmo, né? De querer participar. Tá, e aí, caso o síndico ou as pessoas que estão no dia a dia da administração do condomínio tenham interesse em falar conosco, é só nos encaminhar um e-mail para o nosso e-mail é comercial@jornaldosíndico.bsb.com.br ou, quem sabe, poder também ter o interesse de nos chamar ali no nosso WhatsApp 619-8117-8588, que nós vamos certamente, não só nessa edição especial, mas nós vamos explorar a Rose o máximo possível, porque como nós somos mais de 17 mil condomínios no Distrito Federal e em torno, nós certamente teremos vários condôminos, nós teremos prestadores de serviço, nós teremos os próprios síndicos, os outros membros que compõem a administração do condomínio, com interesse de conversar com você, de receber esclarecimentos, até de palestra. Você teria disponibilidade até para realização de palestra, Rose? Sim. E essas palestras certamente podem ser agendadas, podem falar conosco, pode nos chamar pelo WhatsApp, com toda tranquilidade nós vamos poder fazer o atendimento de todos vocês. O canal Eu e o Síndico foi criado justamente porque eu pensei que, como gestor, como idealizador do canal, como responsável por levar até os condomínios, nas pessoas dos administradores, as mais recentes notícias e principalmente algo que dê ao síndico a segurança para uma boa gestão, também pensei em fazer com que a gente tivesse condições de levar novidades para dentro do condomínio. Sim, e a gente vai estar aí mostrando a questão do incentivando uma boa alimentação, né? Nossa, legal. Questão de alimentação também. Sim. Nós vamos falando em bem-estar, o bem-estar passa pela alimentação. Legal, gostei, né? Gostei. Não é questão, eu quero emagrecer, não. É questão também de saúde, né? Você não eu quero emagrecer e não consigo. Gente, tem muitas atividades que dá pra gente fazer dentro de casa Hoje mesmo. Tem um detalhe que me preocupa. Nós estamos falando de uma questão de qualidade de vida, de bem-estar. Mas, por outro lado, nós temos que ter o cuidado com o que a gente está acompanhando aí ultimamente no noticiário brasileiro, de pessoas que não são formadas, que não têm a devida qualificação e estão certamente colocando em risco a vida das pessoas. O tema que nós estamos abordando, principalmente olhando para o bem-estar, precisa e tem a necessidade de ter regras. Quais são essas regras e quais são os cuidados que os gestores de condomínio e os próprios condôminos precisam ter? É a questão de pesquisar, né, primeiro, esse profissional que está falando, né, sobre o assunto. Né? Então, você tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vê, né, que tem muita... eu sei, entendo do assunto, mas quando você vai olhar, não é formado, o que sabe é o que ele aplicou nele, né, e está passando. Né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante esse cuidado. Eu sou formada,
estou fazendo agora educação física. Você é vinculada ao Conselho Federal de Educação Física? Ou não tem um conselho? Eu ainda estou... Mas existe um conselho? Tem um Conselho Federal de Educação Física? Tem. Tem? Que Portanto, bom. Só pode lecionar com o registro, com registro, né? Com registro, certamente com a habilitação e com o registro no conselho. Só. Tá. Por outro lado, o que nós nos preocupamos? Eu tenho uma pós que me... uma pós-graduação? Eu tenho pós-graduação em ótimo. questão de nutrição, né? Eu fiz uma pós-graduação. Então, assim, posso falar bem do assunto, né? Mas ainda não posso estar atuando nas academias. Por conta que ainda não sou formada. Faço 5º semestre de Educação Física, bacharel em Educação Física. Tá bom. E os condomínios que certamente possuem os espaços destinados às academias devem possuir todo o cuidado, todo o zelo, toda a precaução necessária para que ali, caso tenha um ou mais profissionais atuando, que esses profissionais sejam devidamente registrados nos seus respectivos conselhos ou no Conselho Regional de Educação Física. Algumas academias, eles pegam como estagiário a partir do 5º semestre. Como estagiário, mas sempre vai ter um supervisor ali responsável pela execução do próprio programa que tem ali. Principalmente com as crianças, gente. Eles falam, a criança pode fazer musculação, mas acompanhado. Porque um exercício errado... Rose, nós temos condomínios que, além de serem dotados de salão de festa, de ser dotados de academias, eles também têm um espaço ali de sauna, ele tem os espaços de piscina. E para ambos os casos, sempre há uma recomendação de ter um responsável, né, para estar fazendo todo o acompanhamento ali do dia a dia dos condôminos, da proteção da vida dos condôminos, porque a gente tem observado, em alguns casos, infelizmente, crianças se afogando na piscina, a falta de acompanhamento, principalmente no tocante à liberação desse espaço para uso, sem uma supervisão, sem um profissional devidamente credenciado e contratado pelo próprio condomínio. Uma coisa que a gente também tem buscado é falar sobre a parte nutricional. Essa parte nutricional, caso necessário, o condomínio pode obter toda uma orientação através de uma palestra sua, mas por outro lado, ele, caso exista também vamos dizer assim, a necessidade de um plano de alimentação, ele tem que recorrer a um nutricionista, seria isso? Sim, isso. Tá. Para falarmos sobre qualidade de vida, nós também olhamos para um lado que é faixa etária. O que se aplica para um jovem de 16 a 18, 20 anos é um pouquinho diferente do que se aplica para um jovem de 30, 35 e para um jovem de 80, 85 anos. É verdade isso? É verdade. Tá. É verdade. Quais são essas diferenças? Porque o que acontece? Geralmente, um jovem de 16, né, 18 anos, você pode instigar que ele vai, né? Pode, como está, ou seja, quanto mais você estimular, mais adrenalina ele quer produzir. Mais ele quer produzir, porque ele é novo, né? E geralmente, os mais velhos, as pessoas mais idosas, é mais a questão, igual, eu vou chegar a uma certa idade, eu preciso abrir essa garrafa. Será que quando eu chegar com 85 anos eu vou conseguir fazer esse movimento? Então, eu quero levantar da cadeira. Então, você pode trabalhar exercícios assim, para quando chegar nos seus 85, 90, 70 anos aí, você não ficar dependente. Então, são exercícios para estimular. Então, dependendo da idade, você vai fazer o quê? Estimular. E geralmente os jovens, eles querem o quê? Ficar grande, bombadão, né? Vamos falar assim, né? Quer ficar bombadão, né? E o idoso não, muitas das vezes ele se sente retraído, principalmente nas academias, eles se sentem retraídos porque chega um menininho novinho, uma menininha novinha, tá ali levantando aquele monte de peso ali, e ele tá ali, e aí, o que eu faço? Tô perdido. Eu mesma sou embaixadora de uma academia no Recanto. Ó, que legal. Embaixadora? Embaixadora. Que bom, Recanto da Zema. Recanto da Zema. Bom. Aonde eles têm, o foco deles é idoso. Então, eles têm todo aquele apoio para os idosos, entendeu? Então, toda aquela acolhida para aquelas pessoas mais idosas. Então, assim, eu achei isso tão bonito, porque eu não tinha visto ainda em nenhuma das academias essa acolhida que eles têm. Então, eles motivam. Vamos fazer uma bicicletinha. Eles estão ali no tempo deles
Mas por que que eles estão fazendo aquilo? Para estimular, para eles conseguir daqui ele está com 60 anos, 75, 80 anos, ele conseguir abrir uma garrafa, ele conseguir sentar, ir ao banheiro sem precisar de ajuda, né? Ele conseguir carregar uma sacola, brincar com o bisneto, com os netos, sem precisar de ajuda de outras pessoas. Então, o exercício físico para as pessoas mais idosas é para isso. Não é mais por questão de estética, não. Para os mais novos é questão de estética. Rose, eu estava aqui pensando, enquanto você estava discorrendo um pouco sobre essa questão das idades, eu estava aqui pensando o seguinte, nós, nas diferentes fases da vida, seguimos as orientações de acordo com as nossas diferentes fases da vida. O Jornal do Síndico, através da sua editora, JS News, de forma inédita, com o lançamento especial hoje, do Eu e o Síndico, nós queremos verdadeiramente ser um elo de ligação, um elo de resposta com a comunidade condominial. Aqui nós vamos abordar todos os temas, seja ele financeiro, técnico, jurídico, tributário, trabalhista, de relações humanas, relações interpessoais. Aqui, você condômino, você síndico, a coletividade condominial do Brasil, diferentemente do que eu tenho acompanhado em outros canais, mas aqui no canal do YouTube, no canal do Jornal do Síndico, @Jornal do Síndico DF, vocês podem ter certeza que o nosso objetivo é ser um canal de resposta, é ser um canal que possa ser uma caixa de ressonância para tudo aquilo que nós queremos principalmente para as pessoas mais vividas, não vou chamar idosas não, as pessoas que já deram a sua contribuição e que querem agora viver com qualidade de vida. E o nosso tema, por ser qualidade de vida, nós queremos justamente buscar falar numa coisa que a gente sempre fala, no bem-estar. O bem-estar passa necessariamente pela boa convivência do avô e da avó com os netos, com os filhos, com a família como um todo. E uma coisa que preocupa, hoje, quem mora em condomínio, principalmente condomínio constituídos de apartamentos, certamente tem um horário ali pela faixa etária, né, vamos chamar assim, da melhor idade, certamente tem um horário em que a pessoa almoça, vai tirar aquele cochilo ali no período da tarde, e esse cochilo já é recomendável até pelos próprios médicos. Sim, a questão também do dormir, né? É bom a gente conseguir dormir pelo menos 8 horas, né? Mesmo que a gente sabe que o nosso dia é bem cansativo, bem puxado, né? 8 horas de sono, gente, não tem que trocar. E uma coisa que a gente tem que explorar muito, e com certeza vocês que estarão nos acompanhando, nós queremos, e você vai me ajudar nisso, nós queremos ser uma referência. Nós queremos que as pessoas da melhor idade, as pessoas que estão aí na faixa etária de 70 a 90 anos, possam contribuir conosco, com o nosso canal, porque aqui a gente não quer debater o juridiquês, não. A gente não quer tratar aqui de briga de vizinho e dizer o que o vizinho faz com o outro, não. Aqui nós queremos ser uma caixa de ressonância, principalmente com pessoas como você, Rose. Uma pessoa que eu estou vendo que já tem uma vivência, é mãe de 2 filhos, né? Isso que você me disse, casada, e certamente a sua família é o bem maior que você preza. E nós dos condomínios, como vivemos em coletividade, nós sabemos e temos o dever de respeitar o próximo. Sim. Ou seja, o meu direito termina quando começa o direito do meu vizinho. Olhando para esse lado, e um ponto que chama bastante atenção, é quando a gente olha os benefícios que aquele condomínio, que aquele conjunto habitacional coloca à disposição daquela comunidade. Você tem acompanhado, você tem visto, tem algum relato que você queira trazer para nós aqui do Eu e o Síndico? Porque o nosso canal, eu continuo dizendo, nós seremos e faremos a diferença na vida condominial em todo o Brasil. Mas você tem algum relato que você gostaria de uma forma bem descontraída, trazer aqui para nós, para que os nossos, vamos chamar de ouvintes, vamos chamar de seguidores e tudo, que estão nos acompanhando, você pudesse passar para a gente? Algo que me chamou, eu não moro
Eu moro em casa mesmo. Ah, você está morando em casa moro agora? Em casa, que bom, né? que ótimo. Então, ficou bem, mais livre, né? livre, Vamos chamar né? assim, né? Ufa, que né, livre. Então, assim, mas eu tenho Não uma significa colega... que quem mora em apartamento se sinta preso. É Cuidado, verdade, né? gente, Mas não é verdade. é verdade. Porque eu também moro numa casa, graças a Deus, Deus me presenteou com a casa, mas eu sempre morei em unidade condominial, moro em um condomínio hoje, mas sempre morei em unidade condominial, principalmente no início da minha vida, quando eu era síndico lá no Guará, principalmente no Guará 1, depois mudei para o Guará 2 por aí, eu sempre adorei morar em apartamento. Mas eu tenho uma resistência justamente em função de um estado clínico meu de saúde, que às vezes, por morar em um apartamento, eu acabo perturbando o vizinho ao lado. E minha esposa sempre fala, olha, cuidado com suas atitudes, com seus gestos e tudo, que às vezes você perturba o vizinho. E lá eu agora moro em um condomínio, numa casa que tem um vizinho ao lado. Eu tenho que me policiar. Mas conta um pouquinho sobre você. Mas assim, o que eu vejo, né, é essa questão. Eu presencio muito a questão, minha amiga mora em apartamento, né? Ah, é? É. E aconteceu uma situação mês passado até engraçado. Não sei porque, né, não sei se é pelo fato dela ser mãe solteira, né? E aconteceu esse fato, e eu falei, gente, engraçado. Isso já correu a boca pequena do condomínio. Foi. E aí, né, foi algo tão engraçado, questão de vagas, né? Olha, vaga. Vaga de Vaga carro. de garagem? Isso. Nós vamos abordar, inclusive, um dos temas que eu já recebi aqui no Eu e o Síndico, no nosso canal do YouTube. Aí é uma questão muito de legislação, de ocupação de espaço, de respeito, porque vaga de garagem, elas são definidas em regimento interno. A vaga de garagem, só para você ter uma informação precisa, ela recebe uma escritura em separado da unidade habitacional e é demarcada dentro do espaço delimitado dentro do condomínio, naquilo que é chamado o espaço do estacionamento. As vagas são numeradas e não cabe a mim ocupar parte ou quase toda a vaga do vizinho, mesmo que ele esteja viajando e que o carro dele não esteja na garagem. Então talvez tenha alguma coisa bem parecida com isso. Até Não? que não foi, sabe? Foi algo até engraçado, porque o vizinho de frente, né, eu estaciono o carro próximo do lado do dela. E aí, ele cismaram, não sei, né? Ela é fitness, né, gente? Ela é a garota fitness tá aí do a apartamento, resposta, né? tá aí a resposta. É, garota fitness Brincadeira, do Rose, me apartamento. perdoe, me Não, perdoe. mas aí sai né, de legzinha, de topzinho e tal. Não sei se pode ter sido essa parte, né? Que pode, né? Mas a gente não Só sabe. por ela ser fitness. Pode ser, né? Aí, querendo ou não, aí ela, gente, amiga, me ajuda. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela, não, o meu vizinho disse que eu arranhei o carro dele. Só que a forma que ele falou que ela tinha arranhado, não era, se você olhasse com outro olhar, você via que não tinha como arranhar. Porque ele disse que toda vez que ela descia do carro, ela batia a porta no carro dele. Talvez abria com uma certa batia. dimensão da abertura, poderia, vamos dizer assim, abarroar um pouco Só a porta que do carro dele. Pois é, mas não era. Aí, no final das contas, ele entrou na justiça contra ela, falando, recorrendo isso, não, mas arranhou meu carro, não sei o quê, toda vez que desce do carro, arranhou meu carro. Perdeu, porque foram olhar e realmente não é ela que estava fazendo isso. Que isso? Então, o carro dele já estava com esse arranhão. E aí, ele quis pegar, a mulher quis pegar um pé de guerra com ela ali, né? Apartamento frente a frente, né? E a garagem do lado um do outro. Creio que foi a única... Moravam no mesmo andar ou moram no mesmo andar? No mesmo andar, de frente. Olha a questão de qualidade de frente. vida que nós estamos falando e no tema bem-estar. Tá, e aí isso desagou para a justiça. Foi. Acabou assim, tendo um desfecho. Foi para a justiça e ela sem saber... Ela só ficou sabendo que ele tinha levado para a justiça. E chegou a intimação para ela falando que o vizinho de frente tinha denunciado ela que ela estava batendo o carro dela no carro dela. Ela falou, mas engraçado, se eu batesse no carro dele, se eu abrisse a porta e bater, o meu também ia estar arranhado. Amassado. Mas o meu não tá. Foi algo muito estranho. Então, o que a gente viu? Que foi questão de implicância mesmo, né? Questão de implicar mesmo, não vou com a sua cara. Então, é a questão do bem-estar. Gente, não poderia ser algo que chegasse
né, conversasse, fulano, você está fazendo isso? Nem tinha necessidade de chegar ao nível que chegou. Só para fazer um comentário com você, e aí o nosso canal no YouTube, eu volto a frisar, eu e o síndico, é um podcast que a gente vai fazer a diferença. E uma das coisas, graças a Deus, eu sou administrador de empresas, eu sou advogado e sou contador, fui gestor de uma entidade sindical no Distrito Federal que sempre representou muito bem a defesa coletiva dos condôminos na pessoa dos síndicos. E um ponto em especial, eu detenho, graças a meu bom Deus, ao meu estudo, à minha competência, o conhecimento pleno, necessário para poder, ao vivo, tirar as dúvidas de quem quiser, seja qual for o tema dentro da coletividade, dentro da vida em condomínio. E um tema aqui, dentro desse que você está dizendo, um ponto em especial, que todos os condomínios já são dotados de câmeras de acesso, câmeras de circulação, seja nos andares, seja nas partes comuns, seja nas garagens. E aí você está me dizendo de algo que a gente sempre veio buscando ao longo do tempo, que é a questão da mediação de conflitos. O bem-estar do que nós estamos falando em qualidade de vida passa necessariamente pela mediação de conflitos. E nós queremos, com a união de esforços, com a união de profissionais, principalmente dando apoio a você que é síndico, você que é gestor, você que é administrador, e os condôminos que podem estar nos acompanhando, poder ter em nós, ter no podcast, eu e o síndico, o apoio necessário. Nós não queremos que desague para a justiça, porque como pode, né? Uma pessoa que mora de porta a porta, de frente, chegar a um ato tão assim... Vamos dizer assim, acho que desnecessário, né? Talvez uma boa conversa, talvez um sorriso, mas a implicância do ser humano às vezes fala mais alto. E o que a gente sempre aqui em Brasília vê, e as pessoas têm comentado muito comigo, eu tenho essa cidade como o berço por onde eu conquistei a minha vida, conquistei a minha família, onde eu conquistei a minha vida profissional, onde eu já ajudei inúmeras pessoas, mas aqui no Distrito Federal tem chegado relatos assim constantes que as pessoas são frias, as pessoas não se cumprimentam, principalmente as pessoas que moram nos conjuntos habitacionais, onde nós chamamos de condomínios edilícios. E isso não pode acontecer, não. Porque o sorriso, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, e até aquela fofoca de corredor, às vezes faz bem. Verdade. Não pode ser aquela fofoca que vai só para denegrir, aquela fofoca para destruir, para manchar com a reputação da pessoa, do vizinho, ou da vizinha, ou da própria família daquele condômino. Mas esse caso seu é um caso que vai trazer à tona um assunto que com certeza nós vamos abordar aqui no nosso canal. E depois desse desfecho, o que aconteceu? Houve a decisão judicial, o juiz reconheceu que a culpa não era dela. E aí, como ficou o vizinho? Não olha. Eles não se olham? Não se olham. O síndico, qual foi a atitude do síndico? Nenhuma. Tomou conhecimento do caso? Nenhuma. Ele, pelo menos, ou a administração, as pessoas que compõem a administração do condomínio, chegaram a tomar conhecimento do fato? Não vou citar o nome, né, não, do condomínio. E nem eu peço. Mas por favor. Eu vou falar um negócio. Eu falei até que se eu morasse nesse condomínio, que eu iria atrás de, não sei, de trocar de síndico. Por quê? Outro caso também nesse mesmo condomínio. Os meninos estavam brincando, né? A gente sabe que criança, gente, não adianta, né? Criança, ela tem a liberdade dela, lógico. Adultos. Tem que respeitar as regras, mas para que elas respeitem as regras, certamente elas devem estar acompanhadas de um responsável, seja Sim. babá, seja avô, seja avó, seja mãezinha ou paizinho. Enfim, alguém é responsável pela criança. É igual eu falei, né? Foi um fato... Deixa as crianças descer, as crianças ficam brincando sozinhas. Falo porque eu já presenciei e o filho da minha amiga desce também, né? Então, assim, tem um espaço de lazer, o condomínio muito bom, pouco utilizado, mas muito bom. O que acontece? Teve um dia, né, de novo, com o próprio síndico do condomínio.
os meninos estavam brincando, e aí parece que um dos meninos quebraram do brinquedo do filho do síndico, o síndico ligou acabando. Ó, o seu filho quebrou o brinquedo do meu filho, que não sei o quê, que não sei o quê. E o menino... Gente, a criança, ela somente se... Em último caso, a criança, ela é muito realista. Ela fala mesmo, fala o que pensa mesmo. Se ela falar que você é feio, você é feio. Se ela falar que você é bonita, e é de coração. Elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. A criança tem esse coração, né? E aí o menino falou, não, eu não fiz, eu não quebrei o brinquedo. Foi ele que puxou da minha mão e o brinquedo quebrou. Porque queria que ela apagasse o brinquedo. E aí eu até falei pra ela, não toma partida, porque é o seguinte, quando a gente toma partido de briga de criança, a gente fica feio, porque depois as crianças tá lá os dois brincando e você tá de cara feia um pro outro. Então procura saber, pede para puxar as câmeras. Pede para puxar as câmeras para ver o momento, né, que isso aconteceu. E eu vi que o síndico, ele não tem a postura de síndico. Essa é a palavra. Que pena. Né? Eu creio que assim, não é uma responsabilidade muito grande. Não é uma responsabilidade pequena, mas eu creio que o síndico, ele tem que ter postura. Como ele não teve postura no primeiro episódio que teve, a gente já viu que aí ele não teve postura. Ele deixou o lado familiar, o lado do filho dele. Ele já entrou na defesa do filho dele, da criança, certamente. Aí é o lado de pai, não é o lado do ser humano síndico, gestor. Mas ele já entrou na defesa do eu, né? Do eu síndico, para defender o meu filho. Sim. Assim como foi o caso do O que não deveria acontecer, né? Porque na relação do dia a dia do condomínio, e aí eu quero chamar a atenção aqui para quem está nos assistindo, todos os condomínios do Brasil, e fica aqui um alerta para todos os gestores, síndicos e administradores condominial no Brasil. Vocês precisam estar atentos à Lei Geral de Proteção de Dados. Cuidado, aqueles condomínios que ainda não se adequaram à LGPD precisam urgentemente fazer a adequação, porque qualquer dado de qualquer condomínio que vazar, que sair do âmbito do condomínio para terceiros, sem o consentimento do condômino e, obviamente, sem estar contido no regimento interno do condomínio, as especificações da LGPD, o síndico será punido e o condomínio será punido. Se por falta de conhecimento, por falta de preparo, por falta de dotar o condomínio de todo o mecanismo legal jurídico, o síndico acaba respondendo com o próprio patrimônio pelo prejuízo que ele der causa aos outros condôminos. E nesse caso em especial, poderia muito bem ter sido solucionado observando justamente uma coisa que você falou, puxa as câmeras. O que significa esse termo puxa as câmeras? Significa justamente que o síndico poderia, com todo o cuidado, com toda a tranquilidade do mundo, voltar às imagens das gravações que foram realizadas entre o período de tantas horas, e justamente no sistema de VAR. Nós não temos hoje aí, na moda do futebol brasileiro, recorre ao VAR, então é só o síndico passar a ter o cuidado necessário, principalmente porque a LGPD, seu síndico, seu gestor, seu administrador condominial, exigem que nós tenhamos esse cuidado e é nossa responsabilidade. Tendo isso dentro do nosso condomínio, dentro da nossa administração, como princípio da cautela, certamente nós teríamos um desfecho muito mais seguro, muito mais tranquilo, e uma boa conversa certamente poderia ter solucionado o problema, porque você foi muito feliz. Você disse, as crianças amanhã estarão brincando, elas não levam aquele acontecido ao pé da letra, mas enquanto que o ser humano adulto, pai, avó, babá ou o responsável que ali estava, ele já cria na própria cabeça a autodefesa, porque na concepção dele foi a criança tal que, por ser mais levada, por não ter observado que aquele brinquedo não poderia ser compartilhado naquele momento, então aquele ser humano já tomou uma atitude inesperada que não deveria acontecer. Sim, igual eu já falei, os dois estavam errados, né? Porque liberaram para descer sozinhos, né?
As crianças estavam sozinhas no parquinho? No parquinho. Que é isso? Que absurdo. Então é o que a gente falou no início, né? A questão de um profissional. Aí, sabe o que acontece, Rose? Tá sabe o que acontece? Os pais acabam inadvertidamente transferindo a guarda da criança para ninguém. Porque se as crianças, perdão, gente, se as crianças desceram para uma área comum, que é o parquinho, que certamente esse parquinho é protegido por um espaço fechado do condomínio, que aquela área toda em volta ali é uma área comum dos condôminos. Mas como que deixa uma, duas ou mais crianças permanecerem num espaço coletivo sem a supervisão, sem o acompanhamento, sem o cuidado necessário de um ser humano adulto? Tá errado. Tá errado. Tá errado porque talvez em algum momento fossem exigir do zelador, e um absurdo talvez fossem exigir do porteiro, que eles passassem a fazer, ou desenvolver, melhor dizendo, uma atividade que não é sua, que ficar monitorando aquelas crianças para que não acontecesse esse fato. Então está aí um erro grave, que certamente tem remédio jurídico para isso, e nós queremos ensinar verdadeiramente como que o condômino precisa se proteger. Porque nós, do canal, do podcast, do nosso canal do YouTube, eu e o síndico, nós sabemos que os síndicos que são zelosos, que são criteriosos, que são principalmente aqueles que levam ao pé da letra a legislação, vão estar nos acompanhando, vão estar certamente participando conosco no dia a dia, porque nós queremos tornar a qualidade de vida dentro dos condomínios como sendo um objeto de desejo de todos, de diferentes faixas etárias. E o bem-estar certamente passa por a gente estar compartilhando o que tem de bom. Às vezes um bom dia ou boa tarde, como falamos anteriormente aqui, um sorriso, né? O senhor, a senhora, esse termo é tão respeitoso, é tão gostoso de você dizer, como vai o senhor, como vai a senhora, como tem passado. Então, é diferente de você descer no mesmo elevador, tem dois idosos, vamos chamar assim, junto comigo e com a minha esposa, nós somos mais novos, a gente procura sair primeiro do que os idosos. Onde está a cortesia, onde está a delicadeza, onde está principalmente o nosso lado de ser humano respeitoso com aquelas pessoas mais vividas, né? E aí, dentro do condomínio, nós precisamos ser fiscais o tempo inteiro. E certamente, como nós estamos falando no bem-estar, também passa necessariamente por um outro ponto. Nós olhamos certamente que ao desenvolver algumas atividades e devido ao fato do síndico no dia a dia ter o próprio emprego dele e ser responsável pelas atividades, ele transfere para o zelador parte da responsabilidade. E está errado. Está errado porque você que mora no condomínio deve manter, junto com toda a sua documentação da sua unidade habitacional, apartamento ou casa, ou da sua própria loja, do seu estabelecimento comercial, a sua convenção de condomínio e o seu regimento interno. E não custa, vocês precisam ler principalmente o regimento interno, porque esse regimento interno, Rose, é que norteia a relação do eu com o eu, ou seja, de você comigo. Por quê? Porque nós falamos lá no início, o meu direito termina quando começa o seu. E um dos pontos principais dos conflitos é justamente quando a gente não respeita o direito do outro. E dentro dos condomínios, agora os condomínios mais modernos, a gente tem observado que nós podemos levar pessoas como você para dentro desse seio familiar. E fazer com que as próprias pessoas externem para nós os seus desejos. O desejo, por exemplo, de você contribuir com a elaboração de um projeto para poder corretamente ser desenvolvido ou desenvolvidas aquelas atividades com aqueles bens que compõem o conjunto do condomínio. Mas especificamente, tem algum ponto que a gente, falando sobre o bem-estar das diferentes fases da vida de quem reside em um condomínio, que você acha que nós deveríamos abordar para que todos que estão nos acompanhando tivessem
a felicidade de ouvir você e dizer, olha a orientação que a fisiculturista Rose Andressa nos passou e a gente quer acompanhar. À sua disposição. Eu falo a seguinte frase, eu gosto muito de falar que a mente, ela tem o poder de nos levantar e o poder de nos destruir. O poder de nos levantar e o poder de nos destruir. Parabéns, ela pode parabéns. destruir. Então, assim, a partir do momento que você põe algo na... É assim como eu não gosto de você. Então, ok? Tô falando pra minha mente aqui que eu não gosto de você. Mas eu já te dei abertura pra me te conhecer? Assim, aos vizinhos. Eu conheço aquele meu vizinho, eu passo por ele todos os dias, eu não dou um bom dia, eu não dou uma boa tarde. Ele é chato, ele é isso, ele é metido, mas eu conheço. Mas você rotula conforme... Vamos lá, você acaba, além de rotular por desconhecimento... Não, mas o vizinho do 607... E o que não, que minha mente o vizinho do poste vermelho. Sim. Por quê? Porque você não procurou saber o nome... o sobrenome, você não procurou saber se aquela pessoa é introvertida ou extrovertida, mas você já rotulou. Você já criou, de imediato, uma barreira que ela precisa ser transponível. E aí, somente com o olhar, somente com o sorriso, somente com a humildade é que a gente vai conseguir superar isso. Muitas das vezes, as pessoas, quando você passa perto de alguém e ela tá ali, ela passa todos os dias perto de você e ela ali tá esperando só um sorriso seu. Sabe o que é mesmo? Só um sorriso. Um bom Rose, dia. sabe que eu te achava uma pessoa chata? Sabe que eu te achava uma pessoa metida? Eita, fé. Depois que você me deu esse sorriso... Que todo mundo não é assim que as pessoas acabam dizendo quando quebra-se o gelo? É verdade. Quando passam a conversar, quando elas passam a se entender... elas acabam colocando para fora algo que estava guardado, porque a Rose do 607, gente, uma mulherzinha metida. Você falando isso metida. agora é até engraçado, né? Essa escola que eu estou trabalhando agora no período da manhã, eu sou novata lá. Você é educadora. Eu sou novata lá. Novata nessa escola. É. Você é professora lá? Ou professora? Eu sou professora? Como diz os meninos, como é que a minha aluna me chama? Teia. Teia. Eles não me chamam de professora, me chamam de Teia. Nem eu sei o porquê. Sabe o que é Teia? Só me chama de Teia. Teia. Aí, né, eu trabalho no segundo piso, né? No segundo andar. Então, eu sou assim, do Fundamental 1 e tem o pessoal da educação infantil. Uma delícia, né? Educação infantil é uma maravilha. Mas eu prefiro o Fundamental dos olhazinhos. E assim, eu entrei lá. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito de conversar, se eu tenho uma ideia, eu gosto de passar a ideia que eu tenho. E aí, eu não fui bem vista no princípio. Não foi? Não fui bem vista por algumas colegas, né? Algumas colegas sentiram. Mas como é que foi? Você chegou, foi contratada, foi apresentada. Foi. E aí alguém meio que já te olhou. Não gosto dessa menina, não. Mas não foi pelo vestimenta, não. Fui excluída, na realidade. Não foi pelo jeito de vestir, pelo jeito de andar. Por mais que eu sou atleta, introvertida, não? No meu ambiente de trabalho, a gente não tem essa questão de uniforme e tal. Ela não pega muito essa questão de uniforme. Mas para ir trabalhar, eu vejo como a gente está mexendo com adolescente, com criança, então a gente, né? Procura estar mais, vamos chamar assim, mais comportada, principalmente mais apresentável. Não, os braços, eles falam muito, né? Ah, caramba. Mas eu tenho na família uma pessoa que ela precisa se cuidar bastante, porque essa escola em que ela trabalha não deixa... As crianças não podem, em hipótese nenhuma, saber que a pessoa tem uma ou mais tatuagens. Então, essa pessoa, ela usa um certo tipo de vestimenta para se proteger, porque senão ela não conseguiria trabalhar. De tanto zelo que a escola tem com os educandos dela, então isso é um fato. Mas continua. Eu trabalhei numa escola assim. E assim... Eu cheguei na escola e tal, e aí eu não fui bem vista, não. Eu fiquei meio assim, eu falei, gente, por que ninguém quer falar comigo, né? O que eu fiz? E assim, eu cheguei logo caí de paraquedas, eu falo caí de paraquedas na minha turma, porque eu peguei uma turma onde a professora tinha abandonado os meninos.
né, no meio do primeiro bimestre. No meio do primeiro bimestre? No meio do primeiro bimestre, a professora foi embora e deixou lá, como tá, a turma, uma situação bem difícil. Então, eu cheguei e levantei minha turma. Minha turma tinha problema de autoestima, né, os meninos... a primeira vez que eu fui corrigir as provas dos meus alunos, tinha lá, eu sou burro mesmo. Eu nasci para ser burro. Foi meninos de 8 anos. De 8 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar a questão do emocional com eles. Foi aí que eu expus para eles. E os pais chegaram a tomar conhecimento? Sim, porque eu conversei. Então, você assim, teve os meus pais, eles ficaram também... Pai, a gente sabe, de colégio particular, ele fica um pouco mais ausente, vamos chamar assim. Ou seja, de ser ausente, alguém é responsável por buscar as crianças na escola, por deixar as crianças na escola, perdão. Mas sempre tem um que tem que estar ali mais presente, mas mesmo assim... E a questão do a gente falando de bem-estar, né? E aí eu vi que a minha turma, eles estavam muito com o emocional muito abalado, né? Com a troca de professor e tal. E aí eu fui conversando com eles, quando eu peguei a prova, fui corrigir, fui trabalhando a questão emocional. Hoje os meus alunos são, é referência, sabe? Então eles são os pais viram a diferença em 2 meses, eles viram a diferença, que os meninos mudaram da água para o vinho. Né? E eu trabalhei E você continua com eles? Você já está há quantos anos com eles? Não, tem que eu tô com eles. Foi nesse ano, então? Agora foi nesse primeiro bimestre de 2024? Sim. Que legal. Agora eu peguei eles na metade do primeiro bimestre. Então você já tem quase 5 para 6 meses com a criançada. Sim. E você já sentiu a mudança deles? Os pais mesmo sentiram a mudança dos meninos, sabe? E aí eu falei, gente, então assim, eu cheguei, como utilidade do povo, cheguei chegando, né? E aí o povo ficou meio assim e tal. E aí esses dias eu falei, gente, e eu falo bom dia, boa tarde, e aí bonita, e aí garota. Eu cumprimento as meninas desse jeito, e aí legal, gatona. Legal. Esse é o meu jeito de cumprimentar qualquer pessoa que manda mensagem. Eu até mando, e aí bonita, garota. Esse cumprimento até acaba aumentando a estima da pessoa, né? Às vezes ela não tá bem naquele momento. Você falou, oi gatona, como é que vai? Ela olha, pô, será que eu sou gatona mesmo e tal, né? Então, enfim, assim, legal. é o jeito até de eu mandar mensagem, e aí bonita, e aí gata, como é que tu tá? Então, assim... Aí eu descobri que às vezes... Aí eu falei, essa menina falou assim, nossa, eu tava tanto esperando o dia de ganhar um bom dia seu. Olha, aí que eu legal. falei assim, meu Deus do céu. Porque eu chego na correria, já vou pra minha sala e dali eu fico. Ali eu fico. É muito difícil de me ver no corredor. Eu fico ali dentro com os meus meninos, eles descem pro intervalo, busco, volto de novo. É muito difícil de me ver. E aí, no dia que ela passou, ela virou pra outra menina e falou assim, nossa, ela me deu bom dia. Que ótimo, que ótimo. Então, assim, ela tava esperando só aquele meu bom dia pra se sentir bem, né? E, assim, aquilo ali me chamou muita atenção. Né? Eu falei, gente, eu tenho que me atentar. Muitas das vezes a gente tem que se atentar a isso, né? Com nossos colegas de trabalho, com nossos vizinhos, no trânsito, principalmente no trânsito. A gente não tem empatia pelo outro, né? A gente sabe que a gente está sempre na correria, sempre nervoso, né? Dá vontade de passar por cima, tem hora. E eu não sei se você já observou, mas fica aqui uma dica para nós que somos gestores de condomínio, fica aqui uma dica que no trânsito nós estamos vivendo dentro de um grande condomínio. Como que você pode entender isso? As vias públicas são espaços comuns. Os cruzamentos, as esquinas, os balões, aqui a gente chama de balão, de tesourinha, né? Verdade. Os viadutos e tudo. Se você bem observar, Brasília é um grande condomínio. Porque todas as vias são vias públicas, são espaços públicos, onde nós trafegamos com os nossos veículos. Então, por isso que existe a lei de trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, porque se a gente descumpre uma regra, principalmente o pessoal fica chateado aí com as multas que são aplicadas, é porque no nosso condomínio também os espaços públicos precisam ser respeitados. E se os síndicos fossem um pouquinho mais criteriosos, certamente a gente também estaria recebendo as devidas penalizações por descumprir
aquilo que é determinado na convenção de condomínio e no próprio regimento interno. E de vez em quando eu fico conversando com a minha esposa, que a gente vai e volta para o trabalho, graças a meu bom Deus, todos os dias, e eu fico dizendo para ela, preste atenção no trânsito, você está como carona, eu estou dirigindo. De vez em quando a gente toma uma fechada de uma pessoa que inadvertidamente não observou o trajeto que ela está seguindo, ou ela não planejou para onde ela estava indo e o carro dela teve que ser levado para um outro rumo que ela levou. O carro não vai sozinho, foi ela que saiu de uma faixa, foi para outra sem sinalizar e obviamente esqueceu que ali tem alguém que está também naquele mesmo ambiente, também naquela via, participando daquele momento com ela. E aí, o bem-estar nosso, quando a gente sai do nosso apartamento, quando a gente sai do seio familiar, já planejando para ir ao trabalho, planejando para ir ao mercado, planejando para ir ao médico, ele é planejado. E aí, quando a gente fala em bem-estar, nós estamos olhando justamente em poder planejar mentalmente o que vamos fazer. Planejar por quê? Porque se eu moro numa comunidade em que nós procuramos sempre entender as dificuldades do próximo, não cuidar da vida do próximo, dos problemas que o próximo vive, mas se a gente procura entender como podemos contribuir com o próximo, certamente nós passamos a ser seres humanos mais úteis, seres humanos compreensivos e, com certeza, seremos referência. Se colocar, né, no lugar do outro, porque assim, você levou aquela fechada ali, mas você não sabe o que o outro passou, né? O que ele está passando? Talvez está com alguém doente no hospital, está com algum problema em casa. Estou falando que tem que ser descontado, né? Mas, assim, é a questão da empatia mesmo pelo outro. E aí, até onde está indo a sua empatia? Até onde? Olha que legal, o termo empatia. Simpatia, empatia. E aí, como tratar esses dois temas para a gente obter o chamado bem-estar? Me diz, como fazer? A empatia, nós precisamos ser... Vamos lá? Ser o quê? Nós precisamos ser um ser humano que ao olhar do próximo, nós sejamos uma pessoa que transmite o bem, que transmite segurança e que transmite certamente algo que chame a atenção do lado bom que aquele outro ser humano está em busca. A simpatia é aquela pessoa que sempre está sorrindo, sempre está alegre, sempre está pronta, sempre está, vamos colocar com um termo assim mais fácil, sempre está com a mão estendida para o próximo. Então, empatia e simpatia precisam estar juntas, caminhar juntos, porque aí a gente passa a ser um ser humano melhor. E uma coisa que eu quero relatar, Rose, principalmente quando eu olho para o lado do fisiculturismo. Durante a cadeira de Direito, quando eu cursava a minha faculdade, em algum determinado momento o professor chegou para nós e disse o seguinte: vocês precisam entender que vocês são diferentes. Vocês não são melhores e não são piores, mas vocês são diferentes. Vocês, como futuros bacharéis em Direito, precisam e têm a responsabilidade de auxiliar, de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana. E ali nós, no nosso juramento, quando da conclusão do nosso curso, uma questão principal, uma questão predominante é que nós temos um munus público. Nós temos que servir ao próximo. Servir ao próximo não só olhando para os honorários que a gente cobra pelo desenvolvimento do nosso trabalho, mas principalmente porque nós tivemos e sabemos da nossa responsabilidade enquanto operadores do direito para com o terceiro, para com o próximo, que precisa sim de uma orientação. Mas nós vivemos hoje num mundo
e aí eu quero abordar esse tema da qualidade de vida e do bem-estar, nós vivemos num mundo em que as pessoas elas andam com o contratempo do relógio. As pessoas olham o minuto, o segundo, e eu brinquei com a minha esposa esses 2 dias, vindo da minha casa até o trabalho. 24 horas é pouco. Não, eu falei para ela sobre o horário. Eu olhava no relógio e falava sobre, já é tantas horas. Aí eu andava mais 5, 6 quilômetros, eu falava de novo sobre o mesmo horário. Ela falou para mim, você já observou que você já falou, nesse trajeto que nós estamos fazendo, sobre o mesmo horário durante o trajeto? E aí eu disse para ela, você já observou que a gente está condicionado a cumprir o danado do horário, até que nós mesmo, enquanto empregadores, enquanto pessoas que sabemos que nós temos a nossa responsabilidade, mas nós já saímos do nosso condomínio, já saímos do seio familiar, já começamos a andar nas vias comuns do condomínio, já observando o tempo que eu tenho de relógio até eu chegar no meu trabalho. E aí o meu bem-estar enquanto ser humano, o meu bem-estar enquanto pessoa que quer viver uma qualidade de vida diferente, acaba sendo prejudicado em função do relógio. E vai fazendo o quê? Criando ansiedade. Criando ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade prejudica. Se a gente for falar no próximo episódio, no nosso próximo episódio, aqui esse episódio nosso é especial, é o episódio de número 1, especial com a Rose Andressa, fisiculturista, que e muito tem a contribuir, porque ela vai voltar aqui conosco em outros momentos, principalmente com as demandas que nós iremos receber dos síndicos, gestores, administradores, dos próprios condôminos, para responder outros assuntos, em especial dentro do que a gente chama qualidade de vida e bem-estar. É o que a gente quer levar, né? Mas no próximo episódio, no episódio número 2, que nós estaremos trazendo aqui dentro do nosso canal, eu e o síndico, no nosso canal do YouTube, nós vamos tratar de um tema extremamente relevante. Nós vamos tratar justamente do estresse. Nós iremos tratar daquele lado que a gente trata do lado psíquico, do lado que perturba, do lado que contamina, do lado que prejudica o ser humano, em função do próprio ser humano que ele próprio cria para si situações que precisam ser estudadas, que precisam ser preservadas, prevenidas. Então, o lado do ser humano, o lado da saúde do ser humano, até o lado dele ter o seu bem-estar na sua qualidade de vida, olha, nós queremos tratar aqui nesse episódio. Algo que chama muita atenção, quando eu decidi ser atleta, eu falava que meu tempo não dava. Falava 24 horas é muito pouco para mim. Como é que eu vou ser atleta? Como é que eu vou fazer cardio? Porque a gente tem que fazer o cardio para emagrecer, para secar um pouquinho aí. E aí, a única alternativa foi acordar 4 horas da manhã. 4 da manhã? 4 horas da manhã. Mas só você? Você não chamava mais ninguém? Não. Só você? 4 horas. Eu não tinha, na época quando eu comecei, eu não tinha bicicleta em casa. E aí eu mandei fazer um caixote. Bicicleta? Bicicleta mesmo? Bicicleta. Você saía pedalando? Não, de academia. Não é bicicleta ergométrica, não? Não, essa bicicletinha simples mesmo, só para fazer um exercício físico em casa. Mas e como que você andava? Era só ficava pedalando. Sentava lá e ficava pedalando. Mas na época eu não tinha. Tem 1 ano que eu providenciei a bicicleta. Que legal. Eu emagreci com uma caixa, um caixote. Com um caixote? Eu mandei fazer um caixote de MDF alto. Eu tenho ele mais alto e ele mais baixinho. E aí eu ficava, o pessoal me chamava de doida. 4 horas da manhã eu levantava e ficava sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce nesse caixote. Olha que legal. Sobe, desce. Né? Isso é determinação, hein? Quem quiser depois me acompanhar lá no meu Instagram. Pode divulgar? Vamos aproveitar? Vamos aproveitar para você divulgar as suas redes sociais. Né? Rose Atleta Biquíni. Né? Rose é com R-O-Z-I. Não, R-O-S-Y. R-O-S-Y. Andressa com Z. Andressa com Z. Atleta Biquíni. Atleta Biquíni. Isso. Esse é o teu Instagram. Meu Instagram. Ótimo. E lá no Instagram tem esses vídeos. Ah, é? Tem esse vídeo lá, eu subindo e descendo, todo mundo falava, você não vai emagrecer com essa caixa. Mas era o que eu tinha na época, né? Então, vamos lá, subia e descia.
Quem tem escada em casa dá para fazer até com escada, mas eu Escada? não tinha escada. Não Que tinha isso, escada. que isso. Então eu fiz o caixote. Olha o risco. Mandei fazer o caixote, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. 4 horas da manhã. Aí eu falei, era a única alternativa. Aí quando tava um pouco... Quando eu falava pro meu marido, acorda, vamos junto comigo. Eu quero fazer lá no meio-fio, eu tô enjoada dos caixotes. Isso já era 4 horas da manhã. E ele roncando, dormindo lá numa boa. Mulher até doida. Eu falei, embora lá pro meio-fio, na rua. Uma hora tu fazia isso? Era uma hora. De 4 a 5. De 4 a 5. Já dava vontade de sair pra rua. Já dava. Aí eu falei, gente, aí eu falei pra ele, vamos fazer no meio-fio? Aí 4 horas da manhã a gente lá no meio-fio. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce no meio-fio, né? Acho que o povo que passava na rua pra ir pras paradas de ônibus falava, esse povo é doido aqui no meio da rua essa hora. Mas, gente, a importância de você fazer um exercício físico antes de você ir trabalhar. Você é outra pessoa. O seu dia, ele rende. Ele rende. Rose, eu vou me punir. Ele rende. Eu vou me punir. É a minha responsabilidade com o meu canal do YouTube, eu e o síndico. Tá aqui um compromisso que eu estou fazendo com a minha própria pessoa. Eu prometi quantas vezes eu vou cumprir. Eu agora vou levantar, vou fazer ali a minha primeira refeição dentro do meu espaço de tempo, vou fazer meu condicionamento em função do meu próprio tempo também. Para que eu possa me sentir melhor. Gente, não precisa, eu vou gerir o meu tempo melhor. Você vai ver o tanto que o seu tempo vai render. Não precisa você tomar o café antes. Faz em jejum. Em jejum? Em jejum. Mas faz se eu for fazer uma caminhada... Faz ali uma caminhada de 20 minutos em jejum. Em jejum? Em jejum. Que isso, Rose? Quando você voltar... Pelo menos um copo d'água, então. Tá, pelo menos uma garrafinha. De água, um cafezinho preto. Uma garrafa de água com limão. Primeiro, olha, de manhã? De manhã você pega um copo desse aqui de água e toma. Um copo, inclusive, desse aqui, ó. É desse aqui, tá, gente? Vocês olha, tá aqui, ó. Pra gente poder até, vocês que estão acompanhando, aí, nós ganhamos aqui, olha que lindo. Eu não posso deixar cair, né? Tá aqui para vocês que estão... Amanhã de manhã, meu cafezinho aqui, ó. Já foi presenteada por ser, obviamente, o nosso primeiro episódio, a primeira pessoa que está aqui conosco, participando do lançamento do nosso podcast no nosso canal do YouTube. Certamente amanhã de manhã você vai estar tomando teu café e não deixa de obviamente, fazer umas imagens e publicar. E assim... Faz aí, não precisa, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Gente, eu entro no trabalho 7h30. Tenho que deixar os meninos na escola. Eu acordo esse horário, 4 horas, mas quem tem possibilidade de acordar 5 horas, vocês vão ver o quanto o seu tempo vai render. Você vai fazer tanta coisa no dia que você vai falar assim, Deus, como parece que não tem 24, parece que tem mais de 24 horas. Então, é importante você ali, eu quero tomar uma aguinha com limão, põe ali uma água com limão, uma vitamina C. Olha que legal. Toma e vai fazer o seu cardio ali de 1 hora, 30 minutos. Eu não consigo fazer. Ou faça de forma gradativa. Primeiro 15 minutos, depois 20, depois 30 e por aí vai. Se você não tem costume de fazer, começa assim. E faz em jejum. Ô, Rose, que pena que nosso tempo está chegando ao fim. O próximo episódio, fica aqui o convite para vocês. O episódio nosso de número 2 vai ser um episódio também como o seu, extremamente rico. Te agradecer imensamente. E vocês que estão tendo oportunidade de nos acompanhar no nosso canal do YouTube, a Rose já deixou o Instagram dela aqui, podem fazer o contato com ela. Certamente ela vai ter o maior prazer em estar atendendo, talvez tomara que você tenha que atender com a agenda, Rose, né? Porque uma coisa que a gente quer pedir para todos vocês que sabem e que fazem uma boa gestão de condomínio. Lembrem-se que os condôminos que estão ali participando do dia a dia da sua gestão, da qualidade de vida e do bem-estar, é você, síndico, é você com sua equipe, com seus colaboradores, é você com as pessoas que fazem parte da gestão do seu condomínio, responsáveis por levar até a coletividade soluções ou meios para que eles possam se sentir prestigiados e protegidos, certamente pela sua boa administração.
E é o que a gente quer levar, né? A gente As quer considerações levar até os finais, tá, Rose? Tá bom, a gente quer levar até os condomínios a questão da saúde, do bem-estar, que não precisa você ir para uma academia, você pode fazer ali dentro do seu condomínio. E, assim, precisar de palestras, falando de bem-estar, né? De dicas, né? De como, né? Igual agora, né? Questão do cardio aí em jejum. Né? Estou aberta, só me procurar, meu Instagram tá lá, tem meu WhatsApp lá E também. uma coisa que nós queremos é as pessoas que se sentirem bem, as pessoas que tiverem como contribuir, que quiser vir fazer parte do nosso time, para que a gente possa disseminar junto aos demais condomínios. Nós somos mais de 17 mil condomínios no Distrito Federal e que sair a nível de Brasil também levar uma mensagem de melhoria de qualidade de vida e de bem-estar, vem somar conosco. A Rose está aqui justamente para, junto com outros profissionais, nós criarmos aí a turma da saúde, vamos chamar assim, a turma do condomínio saudável, né, Rose? E eu acho que você teria condições de nos ajudar. Quem tiver condições de chegar para perto, se aproximar, fazer com que o canal Eu e o Síndico seja reconhecido, seja acompanhado, que vocês possam realmente estar do nosso lado, porque cada dia, a partir de hoje, nós queremos que os condomínios sejam reconhecidos e valorizados em função das pessoas que nele residem. Os síndicos aí, né, para chamar aí, né, para a gente estar montando palestra, divulgando aí um pouquinho, né, levando esse conhecimento, né, a saúde e o bem-estar dentro dos condomínios. Tá bem, Rose Andresa, fisiculturista, Instagram, ROZY. SY. Ah, é SY? Ah, é SY. Então é arroba ROSY, Rose Andresa. Com Z. Com Z. Atleta Biquíni. Atleta Biquíni, esse é teu endereço no Instagram. Isso. Então eles não podem errar, tá, já está gravado, eles já podem certamente, a partir de agora, já obviamente, passar a te seguir lá no Instagram, mandar pergunta, te questionar e tudo. Tá bem, sim. Muito obrigado. Obrigado Olha, você. Foi uma delícia falar com você, né? Esse momento é ímpar e eu espero que você possa contribuir conosco em outros episódios. E a felicidade é tamanha que eu estou emocionado de coração a todos vocês que têm o Jornal do Síndico e a JS News como referência em seus condomínios. Um beijo, que Deus os abençoe. Muito obrigado, Rose. Obrigado a você. Abraço.